Sejam bem-vindos a mais uma aula de Engenharia de Software 1 com o professor Fernando Manuel. Então vamos dar início à nossa aula número 7. Na aula passada vimos sobre trabalhando com listas e vimos um excelente exemplo em como usamos listas com número, como é que manipulamos os números dentro de uma lista, não é? Tivemos o exemplo, praticamente um exemplozinho de uma fatura, né? E como é que calculamos, como é que usamos a função sum. Temos aqui também o tuples. Tuples é como se fosse uma lista, mas não é uma lista. A diferença é que tuples usa o parênteses, não é? O parênteses normal. E a lista usa o parênteses reto. Estamos a chamar assim, não é? Nas nossas aulas, parênteses retos. Ok, bom, não vamos observar muito o tuple. Com mais calma, vocês podem investigar mais um bocadinho o que são tuple. Aqui, tuples. Ok. Hoje vamos começar a nossa aula falando de styling your code. Como dar um estilo ao nosso código, como é que devemos escrever, como é que devemos organizar o nosso código. No princípio vimos que temos que ser organizados, escrever o código de uma maneira simples para que outros compreendam, não é? Hoje vamos ver como é que devemos fazer isso. Temos algumas linhas, não é? Temos aqui The Styling Guide. Como é que é? Bom, aqui temos a introdução, não é nada mais, não tem muita informação aí, é basicamente a introdução, falando quais são as regras, como é que chegar nessa conclusão de que o código tem que ser organizado. Aqui, vamos lá. When someone wants to make a change to the Python language, they write a Python Enhancement Proposal, que é PEP. One of the oldest PEP is PEP 8. Hoje tem o PEP 9, não é? Tem outros. Ok, which instruct Python programmers on how to style their code. So, você pode buscar o requerimento em como fazer o teu estilo de código em PEP. PEP, a versão mais antiga, quando esse livro foi publicado, era o PEP 8, né? Tem outros tem o PEP 9 já. PEP is a fairly lengthy, but much of it relates to more complex coding structure than what you have seen so far. So, PEP é um requerimento, não é, justo, que limita, não é, como é que o seu programa deve ser estruturado, mas o PEP é mais utilizado para a estrutura de códigos mais complexos, não tão simples, não códigos tão simples como temos visto até agora. O que temos visto são simplesmente básicos de Python, ainda não vimos uma estrutura completa de um algoritmo, de um código, de um programa. Então, quando o teu programa é tão complexo, então tu tens que usar o PEP para organizar o teu código automaticamente. Alright, the Python Style Guide was written with the understanding that code is read more often than is written. So, o estilo da linguagem Python, né, na escrita, ao darem as regras, eles pensaram mais no sentido de que o código você escreve, mas lê mais do que escrever. Tu vais para o teu código muitas vezes, tu vais consultar o teu código muitas vezes para corrigir erros, para melhorar o teu software, para fazer update, para criar versões novas. Então, escrever é o mais fácil, não é? E vais para facilitar o trabalho futuro. Então, tu tens que organizar o teu código de uma maneira com que outros trabalhadores, outros programadores também possam ler o teu código, porque você vai precisar trabalhar com a ajuda de outros programadores para desenvolver e gerir o teu projeto. Alright,
So, aqui temos como é que devemos fazer a indentation, né? É preciso seguir a regra de indentation, não é? Indentation. Também temos line length. A line length não é nada mais do que o comprimento da tua linha de código, né? Por exemplo, esta linha aqui, segundo a regra, né? Essa linha do nosso exercício já está muito comprida, né? Mas não quer dizer que está errado, né? Mas recomenda-se que a linha tenha apenas 80 caracteres, 80 letras. Estamos a ver aqui. Por que eles chegaram à conclusão de 80 caracteres? Porque anteriormente alguns computadores, não é, só tinham a capacidade de ter 79 caracteres na linha, não é? E também alguns programadores, quando estão a programar ou a trabalhar, eles trabalham com várias janelas, tem vários algoritmos ao mesmo tempo no seu ecrã. Aqui você vai dividir aqui o seu ecrã quando quer trabalhar com muitos códigos. Está aqui. Ele pode dividir muitas vezes, pode dividir mesmo muitas vezes. Alright. Então, ok. Então, 80 linhas seria mesmo o suficiente para trabalhar, né? 80, esse código acredito que tem, essa linha acredito que tem por aí uns 120, né? Então, você pode vir para aqui e fazer simplesmente um enter, não é? Só faça o enter. Então, o teu código, mas atenção, tu não pode fazer um enter numa variável, você vai estruturar o nome da variável, tens que fazer um enter num espaço, não é? Vazio, para poder para dividir a tua linha, não é? É interessante, é importante falar dessas coisas, porque, por exemplo, um dos módulos do meu programa tem cerca de 21.900 linhas de código. Então, para tu acessares tais códigos, vamos só ver esse aqui. Esse é um módulo do meu programa. Vamos fechar este. Close. Let's close this. Ok. Tá vendo? Temos aqui. Esse é um módulo pequeno, não é? Um módulo, faz uma coisa pequena. Tem 1.300 linhas de código, né? 1.300 linhas de código. Então você precisa ir esse teu código muitas vezes para rever e como já dissemos, né? Ok, voltando ao nosso módulo, ao nosso ficheiro Hello World Python. Ok. Então por estes motivos, então recomenda-se pelo menos ter 80 caracteres. Se conseguires, perfeito, mas muitas vezes não tem como, você precisa escrever e isso é o menos importante que vais te preocupar, não é? É a coisa menos importante para se preocupar. Ok, voltando, blank lines, não é recomendável ter muitas linhas em branco, porque vai fazer com que o teu código tenha mais espaço, ocupe mais linhas e fica mais difícil de acessar o resto da informação que está lá no fundo. Por exemplo, aqui neste meu código, está vendo? Aqui o espaço, uma linha. Não é que ele não vai funcionar se deixar muitas linhas, ele vai continuar a funcionar, mas só que tu estás a fazer o teu código ficar mais comprido aí, né? Imagina se você tem 10 espaços desses no teu código, ao invés de 1.300 linhas, tu vais ter aqui 4.000 linhas. E depois, para revisar tudo e encontrar problemas, é muito difícil, não é? Então é assim, são essas linhas, são estas recomendações que a gente recebe dos nossos editores. Ok, para outros guidelines, por favor, consulte o PEP 8, não é? Ou a versão mais avançada que tu puderes
consultar para mais instrução sobre como deves estruturar o teu código. Já vimos o que é indentation, né? Indentation é este espaço que temos aqui. Se a gente fazer essa indentation aqui, então está errado, porque aqui não tem uma função em cima ou um comando em cima que vai ligar com as linhas de baixo. São todas linhas independentes, fazem parte do mesmo algoritmo, mas são independentes. Alright. Mais dicas, vou dar sempre mais dicas à medida que vamos viajando nesta linda viagem. Ok, vamos fazer um resumo do nosso capítulo, que foi o capítulo número 4. Vimos listas, não é? São muito importantes listas, e as listas são é como se fosse a memória temporária do teu aplicativo, né? do teu programa. Precisamos muito de tais memórias, não é? E quando você resolve terminar a tarefa, aquela informação da lista vai para a base de dados, não é? Vimos exemplos das faturas. Quando estás a elaborar uma fatura e vai se pondo os valores, não é, dos produtos na lista, um após um. Então, depois, porque o cliente depois pode cancelar a fatura, tá vendo? Pode cancelar a fatura, por isso é que e também o processo está a continuar, o processo ainda não terminou de calcular o valor, não é, que o cliente deve pagar. Então você precisa pegar nessa informação e ter um acesso rápido a ela. Então, para ter esse acesso rápido, vais utilizar uma lista, não é? A lista pode conter milhões de itens, não é? Milhões. Pois é. Vamos fazer um resumo do nosso capítulo. Né? In this chapter, you learned how to work efficiently with the elements in a list. Neste capítulo, você aprendeu como trabalhar eficientemente com os elementos de uma lista. You learned how to work through a list using for loops. Aprendeste como trabalhar na lista de cima para baixo com o for loop. For loop muito importante. Ok, how Python uses indentation. Também aprendeste to structure a program. And how to avoid some common indentation errors. Aprendeste como fazer a indentation no teu programa e como evitar alguns erros de indentation. You learned to make simple numerical lists. Aprendeste como fazer uma lista simples de números, as well as few operations you can perform on numerical list. Também aprendeu como performar, não é, fazer as simples operações com listas que contêm números. You learn how to slice a list to work with a subset of items and how to copy lists properly using a slice. So, essa parte nós não vimos. Deixei para a vossa consulta. Estamos aqui. Como é... Ok. Como a gente pode fazer copying list, copiar uma lista. Estamos aqui, né? Friends food, my food. So, friends food, aqui. Então você vai pegar toda a informação da comida dos seus amigos que favorita e vai dizer, oh, essas também são minha comida favorita. Então não há necessidade de escrever outra lista com os mesmos elementos. Então tu vais pegar e vais copiar esta lista, friends food, e vais colocar dentro de my food. Não? Friends food. Desculpa, gostam também da mesma comida que tu gostas, então vais pegar my food e vais colocar dentro do friends food. Literalmente estamos a continuar falando de variáveis, então estamos a ver, né? O conceito de variáveis na programação é muito bem patente. Alright. Well, you also learn about tuples, which provides a degree of protection to a set of values that shouldn't
Alright.